Hoje a gente vai conversar sobre umas ideias bem interessantes sobre dinheiro, construção de riqueza. A ideia é pegar o que tem de mais valioso para quem está buscando aí prosperar financeiramente. Exato. Vamos olhar umas estratégias que, assim, vão um pouco além do básico, né? Focando em mentalidade, comportamento e, claro, algumas oportunidades práticas que surgem. A gente vai tentar desconstruir uns conceitos aí que todo mundo fala e trazer umas perspectivas um pouco diferentes. Isso. Vamos falar sobre como criar percepção de valor, da importância de agir mesmo quando dá aquele medo, sabe? Como o comportamento às vezes pesa mais que planilha, a lógica de resolver problemas reais para quem quer empreender, como construir riqueza com escala. Também vamos dar uma olhada em exemplos mais concretos, tipo como analisar o custo real de um passivo, sabe? E ver algumas oportunidades de investimento que estão rolando com dados de Selic, rentabilidade que a gente viu em empresas. E já clica aí no curtir e confere se tem inscrito no canal para não perder os próximos papos, tá? Bom, então para começar, essa ideia de criar percepção de valor, achei muito curioso aquele exemplo que a gente viu do T. Harv Eker, né? O autor dos Segredos da Mente Milionária. Parece que a loja dele de esporte estava quase vazia na inauguração. Sim, e ele comunicou como se fosse um sucesso estrondoso que quase tudo tinha vendido. O ponto fascinante é usar a percepção, né? Bom, pelo que se conta, ele não tinha estoque de verdade. Mas aí ele criou uma demanda meio que artificial. Disse que a única máquina ali era só para demonstração, que tinha fila de espera. E isso, tipo, gerou vendas reais, sabe? Sem precisar de um mega investimento inicial. Ah, entendi. Meio que fingir até conseguir, mas de forma inteligente, né? É. Lembra um pouco outras histórias, tipo o primeiro anúncio da Tommy Hilfiger se colocando lá do lado dos gigantes da moda para gerar status rápido, ou até o lançamento do primeiro iPhone. Verdade. Aquela demonstração perfeita, que depois a gente soube que era toda coordenada para não dar erro ao vivo. Exato. A ideia é ser criativo para gerar essa crença no valor, que depois pode se tornar bem real. Legal. E o outro ponto que surgiu bastante foi agir com medo, mas com crença. Não é só aquele papo motivacional raso, né? Não, não. É sobre ter autoconfiança para lidar com a incerteza, sabe? A diferença está em fazer mesmo com receio. Isso evita aquele arrependimento lá na frente, né? De não ter tentado ir atrás do que queria. É construir a convicção de que você dá conta. Mas como a gente diferencia esse medo que tem que superar daquele que é um alerta real? Boa pergunta. Talvez a diferença esteja na preparação, na análise, né? O medo que vem do desconhecimento total é uma coisa. O receio calculado depois de você estudar os riscos é outra. A crença forte vem de entender a situação, não de ignorar os perigos. Faz sentido. E o comportamento? Talvez, sei lá, 90% do sucesso com dinheiro seja comportamental. É mais sobre guardar dinheiro consistentemente para comprar ativos do que ter a planilha mais complexa do mundo. Totalmente. Esse é um ponto central lá do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. A mentalidade que ele chama de rica foca nisso. Ter ativos, coisas que botam dinheiro no seu bolso para pagar pelos passivos, que tiram dinheiro. Tipo aquele exemplo do carro de R$ 200 mil. Não é só o preço de compra, né? Exato. Tem os custos mensais, IPVA, seguro, manutenção. Vamos chutar aí uns R$ 1.500 por mês. Ok. E para gerar esses R$ 1.500 por mês de forma passiva, pensando numa taxa Selic, a taxa básica de juros, né? Digamos uns 15% ao ano, a pessoa precisaria ter uns R$ 150 mil investidos, mais ou menos, só para cobrir essa despesa mensal do carro. Pois é. Então o custo real do carro não é só os 200 mil da compra. É 200 mil mais esses 150 mil que precisam ficar ali rendendo para bancar o carro. O custo total vai para 350 mil. Nossa, é uma perspectiva bem diferente. E falando em fazer o capital render, a gente viu algumas alternativas interessantes no mercado, né? Sim, tem empresas buscando captar recursos de investidores de outras formas. Por exemplo, vimos o caso da Lu, que aluga equipamentos tipo iPhones. Eles captam via CCBs, cédulas de crédito bancário. Ah, sim. Que são títulos de dívida emitidos pela própria empresa, né? Isso. E segundo as informações que levantamos da empresa, eles oferecem taxas que podem ser bem atrativas, tipo na faixa de 18,5%, 19% ao ano, podendo chegar até mais, dependendo do valor. É uma alternativa interessante para a empresa,
pode ser mais barato que pegar dinheiro no banco. E para o investidor, uma chance de retorno acima da média, né? Aproveitando os juros mais altos. E exatamente. É importante dizer que, ainda segundo a empresa, eles mencionam um histórico positivo de pagamentos em dia. Mas, claro, é fundamental entender o risco. Sim, porque CCB, assim como CRI, CRA, Debenture, não tem a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, né? O risco está ligado à saúde financeira da empresa que emitiu. Perfeito, tem que analisar bem. Mudando um pouco de assunto, para quem pensa em empreender, uma dica recorrente que a gente viu é: primeiro, acha um problema real. Depois, pensa na solução. É isso aí. Primeiro valida. Esse problema existe mesmo? As pessoas pagariam para resolver? Se sim, aí você testa soluções, mas de forma barata, rápida, o tal do MVP, mínimo produto viável. Tipo a Netflix no começo? Exato. Começaram entregando o DVD pelo correio. Qual era o problema? Ir até a locadora, pagar multa por atraso. Era um saco. Eles resolveram isso. Só depois, ouvindo o cliente, que evoluíram por streaming. Legal. E sobre construir riqueza mesmo. A ideia que aparece é que não vem só de vender hora de trabalho, né? Tem que ter escala. O exemplo do vendedor de salgadinhos é ótimo para ilustrar. Se ele vende sozinho na rua, tem um limite de quanto ele ganha por dia, certo? O tempo dele é limitado. Certo. Mas e se ele começa a produzir os salgadinhos e arrumar outras pessoas para venderem para ele, ganhando uma porcentagem? Aí o ganho dele não depende só do tempo dele na rua. Depende da capacidade de organizar essa rede. É a escala. Entendi. É sair da venda do próprio tempo para organizar a produção ou a venda de outros. Basicamente. E por último, um ponto que parece óbvio, mas é poderoso. Tratar bem as pessoas. Ah, isso é fundamental em qualquer área, né? Com certeza. Mas financeiramente também tem o efeito cumulativo, sabe? Ajudar de forma genuína, ser correto, cria um tipo de crédito social. As pessoas tendem a querer retribuir, a indicar, a ajudar quem foi legal com elas. Mesmo que não volte de todo mundo. Exato. Pode não voltar de todo mundo diretamente, mas na média, ao longo do tempo, essa postura abre portas, cria oportunidades inesperadas. É um ativo intangível valioso. Bom, então recapitulando rapidinho. Criar valor percebido, agir mesmo com medo, mas com análise, focar muito no comportamento financeiro e em comprar ativos, resolver problemas reais antes de criar a solução, buscar escala para não depender só do próprio tempo e tratar bem as pessoas. São aprendizados bem fortes que a gente tirou desses estudos. É isso aí. E sempre lembrar de analisar o custo real das decisões financeiras, né? Como no exemplo do carro. E avaliar bem as oportunidades de investimento, ponderando risco e retorno, como a gente falou das CCBs. Pensando nisso tudo, qual dessas ideias sobre comportamento financeiro parece ser a mais desafiadora para colocar em prática no dia a dia? Deixa sua opinião aqui nos comentários ou pode sugerir um tema para nossa próxima conversa também. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos assim. Até a próxima!